Se vocês estão gostando deste audiobook, Bela aos Olhos de Deus, não deixem de acompanhar também aqui no canal o livro A Mulher dos Sonhos de Seu Marido. Vocês podem ouvi-lo tanto completo ou, se preferirem, por capítulos. Neles, eu faço meus comentários a respeito do livro, e eu sei que vão levantar bastante polêmicas, pois desconstroem certas narrativas que se vê por aí. Mas digo que são só as minhas opiniões, pelas quais tornaram-se a razão de eu ter iniciado este canal. Que a quem tem esperança em relacionamento, o livro A Mulher dos Sonhos de Seu Marido lhes mostrará revelações chocantes que impactarão as suas vidas, registros que dificilmente se apagarão de suas memórias. E é isso aí, pessoal. Tenham todos uma boa leitura. E lembrem-se, todo conhecimento sem sabedoria é apenas conhecimento, e toda sabedoria está em Deus. Livro Bela aos Olhos de Deus, Os Tesouros da Mulher de Provérbios 31, por Elizabeth George. Capítulo 3. Uma rocha sólida. Sua lealdade. O coração do seu marido confia nela. Provérbios 31, versículo 11. Li certa vez a história de um casal que fez os votos de casamento no topo do rochedo de Gibraltar, a famosa ilha de pedra na entrada do mar Mediterrâneo. O noivo explicou que eles desejavam que seu casamento fosse alicerçado sobre uma rocha. Bem, muito melhor seria se, em vez de escolher Gibraltar, o marido tivesse optado por edificar seu casamento na rocha chamada Jesus Cristo e no alicerce de pedra da lealdade de sua esposa. Quando um homem se casa com uma mulher forte do ponto de vista mental, emocional, físico e espiritual, ele é capaz de construir sua vida, seu trabalho e seu lar, na certeza de que o firme caráter de sua esposa será a pedra fundamental para suas realizações. Acredite em mim. Depois de fazer minhas pesquisas em Israel e de permanecer em Jerusalém por 3 semanas, aprendi muitas coisas a respeito de rochas. Subir colinas dia após dia me fez adquirir as características de uma gazela, à medida que caminhávamos em direção ao topo, contornando rochas, andando entre elas e descendo por elas. Os montes do Oriente Médio que visitamos, formados por restos acumulados de cidades do Antigo Testamento, consistiam de camadas e mais camadas de rocha, todos assentados sobre um alicerce de pedra. Contudo, a rocha mais bonita que vi foi uma pedra angular. Tirei uma fotografia daquela pedra e estou olhando para ela enquanto escrevo. Porque Deus se refere às mulheres como pedra angulares. Salmos, capítulo 144, versículo 12. Escolhi a pedra angular na base escavada ao sul do monte do templo, o local do templo de Herodes, onde Jesus adorou Deus. Sustentando o gigantesco alicerce do santuário, essa antiga pedra angular suporta o peso de paredes de pedra de quase 23 metros de altura por mais de 2.000 anos. Com 6 metros de comprimento, 1,80 de altura e, no mínimo, 2,5 de largura, ela continua suportando todo o peso da parede do templo. Essa extraordinária pedra angular foi cuidadosamente selecionada, porque Herodes desejava um alicerce muito firme para a maravilha que ele estava construindo. Aquele importante edifício precisava ser estável. Portanto, Herodes escolheu a rocha mais adequada possível para ser a pedra angular. E ela provou ser sólida, porque nunca se moveu, mesmo após 2.000 anos de batalhas, de terremotos, de fenômenos atmosféricos e da erosão causada pelo tempo. O mesmo acontecendo com a parede nela apoiada. Assim como aquela parede, seu casamento pode ser fortalecido se você, minha irmã no Senhor, tornar-se, pela misericórdia dele, uma mulher virtuosa de grande força, que permanece firme como uma rocha. A pedra angular, da qual tirei uma fotografia, talvez não seja bela, e sua maior parte está sobre a terra e não pode ser vista. Mas o templo de Herodes era esplêndido.
quero que você grave a imagem dessa pedra angular na mente ao longo deste capítulo. Porque o retrato de uma esposa que permanece firme e forte como uma rocha é a essência de Provérbios capítulo 31, versículo 11. A linguagem da lealdade. Eu pensei que soubesse tudo a respeito de confiança, mas tenho de admitir que encontrei 3 surpresas ao analisar esta afirmação. O coração do seu marido confia nela. Provérbios, capítulo 31, versículo 11. Essas surpresas ensinaram-me um pouco mais a respeito da importância de ser uma rocha para o meu marido Jim. Tranquilidade. Antes de tudo, reflita sobre o coração do seu marido. A palavra hebraica que designa coração refere-se, na verdade, à mente em que a dúvida, a ansiedade e o desassossego se instalam. Mas o coração, a mente, de um marido que pode confiar em uma esposa leal é um coração tranquilo, despreocupado. O seu e o meu, chamado como mulher de Deus, a exorta a ter uma vida sólida, para que seu marido nunca tenha preocupações nem ponha em dúvida seu caráter ou sua capacidade de administrar o lar, as finanças e o tempo. Dessa forma, seu marido poderá edificar a vida dele sobre a pedra angular de sua lealdade, ter um coração tranquilo que repousa sobre o firme alicerce da esposa. Encorajamento. A seguir, vem o fator confiança. O coração do seu marido confia nela. A palavra hebraica, que designa confiança, pode ser traduzida como ser de muita coragem, ter bom ânimo e sentir-se confiante. Portanto, o homem casado com uma bela mulher de Deus sente-se confiante. Ele é encorajado por poder confiar em sua esposa. A lealdade dela é um ministério diário de encorajamento para ele. E por ter confiança nela, ele confia nela, ele é encorajado e fortalecido para realizar suas tarefas. Confiança em Deus. Ao longo do livro de Provérbios, lemos que confiar em pessoas ou buscar qualquer outra coisa que não seja Deus é tolice. Veja Provérbios capítulo 3, versículo 5. Deus, porém, abre uma exceção para o seu princípio. Embora a riqueza de um homem seja normalmente resultado de sua confiança em Deus, aqui em Provérbios capítulo 31, versículo 11, a sua riqueza é o resultado do valor de sua esposa, em quem ele confia inteiramente. Ele confia na esposa da mesma maneira que confia em Deus. O coração do seu marido confia nela e no Senhor. Ou, conforme a interpretação de um tradutor, o coração do seu marido tem fé nela. Imagine só, ser chamada para trabalhar com Deus, para confortar e apoiar nosso companheiro. Que privilégio e ministério incríveis! Lista dos itens sobre lealdade. Essas 3 surpresas me fizeram pensar um bocado. Foi maravilhoso constatar que, por minha causa, isto é, quando sigo as orientações de Deus, meu Jim pode ter tranquilidade, segurança e uma profunda confiança em Deus. Enquanto eu refletia sobre o impacto que nossa lealdade tem sobre nossos esforçados maridos, voltei a analisar minuciosamente Provérbios capítulo 31, versículos de 10 a 31, e fiz uma lista dos itens sobre lealdade. Ela é importante mesmo que você não seja casada. Lembre-se, é assim que aquela mãe aconselha ao filho, que ele procure uma mulher solteira que já possua a bela virtude da lealdade. Todas as belas mulheres de Deus devem ser merecedoras dessa descrição. Fiel, sincera e constante. Uma rocha sólida quanto a seu caráter, seu casamento, sua família, seus relacionamentos e seu ministério. Quer sejamos casadas, quer solteiras, nosso objetivo é que essa virtude inestimável torne-se uma joia em nossa coroa. Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Aqui está a minha lista dos itens sobre lealdade em 10 diferentes esferas da vida diária. Que tal você comparar sua vida com os padrões apresentados por Deus? Você está edificando sua vida, sua casa e seu casamento sobre essas rochas? Dinheiro. Sua diligente administração dos bens de seu marido
deixe o coração e a mente dele tranquilos? Provérbios capítulo 31, versículo 27. Ele pode confiar em você como uma esposa parcimoniosa, sábia e responsável? Filhos. Você é uma mãe zelosa e dedicada, capaz de educar filhos obedientes, que amem o Senhor e aos pais, honrando o nome deles? Provérbios, capítulo 31, versículos de 1 a 2. Lar. Seu marido sente-se encorajado por saber que tudo está bem e estará bem em casa porque você concentra seus esforços no sentido de administrar o lar com eficiência? Provérbios, capítulo 31, versículos 13 e 27. Reputação. O coração de seu marido tem tranquilidade porque ele sabe que você lhe fará o bem, não o mal, todos os dias de sua vida, nunca levantando dúvidas quanto ao caráter dele? Provérbios, capítulo 31, versículos 12 e 23. Fidelidade. Seu marido pode confiar e até mesmo se alegrar por ter uma esposa que cumpre e sempre cumprirá fielmente os votos matrimoniais? Provérbios, capítulo 5, versículo 18. Emoções. Seu marido sente tranquilidade por saber que pode depender de você para ter uma vida emocionalmente firme e estável, sem ânimos exaltados e explosões de raiva? Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Felicidade. Você é uma fonte de alegria, uma mulher que deleita-se no Senhor. Salmo 37, versículo 4. E transmite ânimo a todos da casa? Sabedoria. Seu marido pode ter a certeza de que você é capaz de lidar com os desafios, as dificuldades e as crises da vida com prudência e sabedoria? Provérbios, capítulo 19, versículo 14. Comportamento. Seu marido pode confiar que você é uma mulher que se comporta com graciosidade. Provérbios, capítulo 11, versículo 16. Discrição. Provérbios, capítulo 11, versículo 22. Virtude. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. E dignidade. Provérbios, capítulo 31, versículo 25. Amor. Progresso nos 9 itens anteriores significa progresso no amor. Ora, o amor é conhecido pelas ações. Seu zelo constante pelos bens materiais e espirituais de seu marido é uma prova evidente de seu amor por ele. Provérbios, capítulo 31, versículo 29. Espero que você esteja começando a apreciar quanto Deus valoriza a lealdade em você e em mim. Você compreende por que a lealdade é tão bela aos olhos dele e aos olhos de seu marido? Aqui em Provérbios, capítulo 31, a lealdade é o item número 1 da lista de Deus sobre o caráter. Você e eu pode tomar atitudes específicas e concretas, diariamente e pelo resto da vida, para assentar um firme alicerce de lealdade e conquistar a confiança de todos os que a rodeiam. Como ser bela. 1. Leve a sério a confiança. Precisamos levar a sério tudo o que Deus diz todas as vezes que Ele fala. E Deus diz que a mulher virtuosa, a mulher que é fiel, a esposa que é leal, é uma pessoa confiável. A melhor maneira de assentar essa pedra angular de beleza piedosa é colocá-la em primeiro lugar em sua lista de oração diária. Peça a Deus que transforme seu caráter. 2. Mantenha a sua palavra. Lembro-me de ter ouvido um grupo de universitárias mencionando seus pedidos de oração durante o estudo bíblico semanal em nossa casa. Aquelas mulheres pediam com sinceridade e insistência que suas companheiras orassem para que elas se tornassem mulheres de palavra, mulheres que cumprem o que dizem. Esse é um bom objetivo para nós. Lance um desafio a si mesma para cumprir o que você diz, estar no lugar que prometeu e comparecer aos compromissos assumidos. 3. Obedecer às instruções. O grau de nossa obediência serve para medir nossa fidelidade e lealdade. Em Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 6, por exemplo, vemos que Eva falhou com seu marido e com Deus, quando deixou de obedecer às instruções de Deus com referência à árvore do conhecimento do bem e do mal, e comeu o fruto proibido.
Gênesis capítulo 2, versículo 17. Sua desobediência às orientações de Deus transtornou o mundo. Seu pecado, o desejo de fazer as coisas à sua maneira e não à maneira do Senhor, fez cair por terra uma criação perfeita e exigiu o sacrifício do Filho unigênito de Deus para nos reconduzir a uma comunhão com Ele. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Portanto, para ser uma mulher confiável, é necessário que você cumpra as ordens que recebe. Não tente adivinhar os motivos que estão por trás das instruções. E não altere as instruções. Faça perguntas se for necessário, mas obedeça. Caso seu marido queira cancelar hoje a assinatura do jornal, cancele-a. Se ele precisar que você pegue as roupas dele na lavanderia, pegue-as. Se ele pedir que você troque o óleo do carro, troque-o. Se ele estiver fazendo uma dieta especial, estabeleça um cardápio de acordo. O coração de seu marido pode ficar tranquilo, porque ele sabe que você está seguindo suas orientações quanto à casa, à família e às finanças. Além do mais, sua obediência é a prova do caráter que Deus plantou em seu coração. 4. Se estiver em dúvida, pergunte. Uma senhora que estava tentando conquistar a confiança do marido levou o carro dele para ser consertado. Depois de levantar o carro com a ajuda de um elevador, o mecânico notou que uma peça de nome complicado precisava ser substituída. Quando ele perguntou se ela queria trocar a peça, que bom eu ter visto esse problema. A senhora não ia conseguir brecar rapidamente o carro se precisasse. Vai levar só 1 minuto, e alguns dólares a mais, é claro, se a senhora me autorizar. A mulher estava prestes a dizer um sim entusiasmado, quando se lembrou do seu objetivo. Ela ligou para o marido, indagando se deveria autorizar a troca da peça. Ele lhe disse que se tratava de uma peça barata e que ele mesmo poderia trocá-la, e agradeceu-lhe o telefonema. A esposa notou que ele ficou com o coração agradecido e tranquilo por ela ter ligado para perguntar. Com aquela atitude sábia, a mulher conquistou a confiança do marido. Foi útil a ele e economizou o dinheiro de ambos, tudo ao mesmo tempo. Portanto, se estiver em dúvida, pergunte. Telefone para o seu marido e peça-lhe orientação. Seu objetivo é fazer tudo o que for necessário à maneira dele. Observação. Pedir orientação, como fez aquela senhora, é também um sinal de sabedoria. Provérbios capítulo 28, versículo 26 diz: o que confia no seu próprio coração é insensato. 5. Informe sempre onde você está. Na época em que Jim e eu ensinávamos nossas filhas adolescentes, Catherine e Courtney, a serem responsáveis e dignas de confiança, só permitíamos que elas saíssem de casa se soubéssemos onde estariam e concordassem em nos avisar caso mudassem de plano. E eu faço o mesmo como esposa. Ora, quero que Jim sempre saiba onde estou. Esse objetivo torna-se um desafio quando viajo para fazer conferências. Geralmente, Jim me acompanha, mas quando isso não ocorre, eu ligo para ele, passo um fax ou um e-mail. Além disso, deixo com ele um roteiro completo da viagem com nomes, lugares, números de telefones, números de fax, números e horários de voo. Ligo para ele de cada aeroporto, a cada troca de avião e de cada cidade onde faço a palestra. Temos até uma linha 0800 para que eu possa ligar para ele de qualquer lugar. Quando ele está ausente do escritório ou em reunião, deixe um recado com sua meiga secretária Janice. Diga a ele onde estou. Diga a ele que liguei. Só isso. É muito importante para mim que Jim saiba exatamente onde estou, mesmo quando saio de casa para tratar de assuntos corriqueiros. Ao voltar, ligo para Janice e digo: avise a Jim que já estou em casa. Seu marido precisa sempre saber onde você está. Quando você o mantém informado, está demonstrando claramente sua disposição de prestar contas de seus atos a seu marido. E isso aumenta a confiança dele em você e no relacionamento entre ambos. Além disso, voltando à história de Eva, será que Satanás a enganou? Gênesis capítulo 3, versículo 1, porque ela estava longe da proteção do marido e deixou de avisá-lo sobre seu paradeiro?
Acho que não preciso dizer mais nada. Um convite à beleza. E agora, minha leal amiga e bela irmã, é hora de nos voltarmos para o Pai e admirarmos seu rosto maravilhoso. Conforme já foi mencionado, sempre que Deus fala, precisamos levar sua palavra a sério. Aqui em Provérbios, capítulo 31, versículo 11, Deus deseja que exibamos um de seus atributos pessoais, a fidelidade. Você e eu confiamos no Senhor porque confiamos em sua fidelidade. Davi, que confiava em Deus, proclamou: Tu és a minha rocha. Salmo 31, versículo 3. Deus pede a você que demonstre a fidelidade dele a seu marido. Ele pede que você seja uma rocha sólida para o seu marido, uma esposa em quem ele possa confiar e descansar. Você deseja ser bela aos olhos de Deus e refletir a lealdade e a fidelidade de Deus em sua vida? Então, necessita de sua maravilhosa graça, poder, fidelidade e força para depender dele em todas as áreas da vida. Você precisa ser uma mulher de palavra e que cumpra a palavra dele, e uma mulher obediente em todos os afazeres da vida diária. O título deste capítulo é Uma Rocha Sólida. E, querida amiga, isso é exatamente o que você será para seu marido e para as outras pessoas. Ter uma vida consistente em sua lealdade para com ele. A vida é dura e repleta de percalços, e seu marido tem uma grande carga de responsabilidade. Ele necessita de uma rocha sólida em que sua alma possa repousar, e você tem o privilégio de ser essa rocha. Você vai presentear seu marido com um coração livre de preocupações? Será para ele aquela rocha tão necessária para proporcionar-lhe descanso? Começará hoje mesmo a fazer da virtude da lealdade um objetivo de vida, à medida que Deus a transforma em uma das suas pedras angulares mais preciosas? Salmo, capítulo 144, versículo 12.